Oi, tudo bom? Eu sou a Viviane Laudelino Vieira, sou nutricionista e eu venho aqui hoje para apresentar para você uma receita de cuscuz nordestino. E aí, de onde veio a ideia de falar do cuscuz nordestino? Primeiro porque o cuscuz nordestino é a base de milho e o milho é um cereal. Normalmente, nós incentivamos que dentro dessa refeição principal, dentro do almoço, dentro do jantar, tenha ali um alimento que seja mais rico em energia, né? Geralmente vão ser ou cereais, ou os tubérculos, as raízes. Então aqui hoje eu quero falar desses cereais, que vai ser então o milho. Normalmente o brasileiro consome muito o quê? O arroz, né? O arroz é um outro cereal. Os alimentos à base do trigo também. O trigo é um cereal, então o grão do trigo, os subprodutos do trigo, a farinha de trigo, o trigo que a gente usa para fazer o quibe, então também são cereais, a quinoa, a aveia. Então toda essa variedade aí de alimentos é caracterizada como um cereal, né? Então parece uma graminha, né? Quando a gente vê ali na plantação. E são alimentos com essa característica, eles são ricos em carboidratos e o nosso corpo ele precisa do carboidrato para executar as suas principais funções, é a principal fonte de energia para o nosso corpo. E dependendo da forma que esse cereal é apresentado, então se é um cereal mais integral, que ele foi menos ali retirado das suas estruturas, né, aquela sua pelinha, ele vai ter um teor maior de fibras, de vitaminas e de minerais também. Então é importante a gente até abstrair um pouco daquele receio de que eu preciso cortar os alimentos ricos em carboidratos porque eles vão fazer mal, os cereais fazem mal para a saúde porque eles são muito calóricos. É lógico, né? Por terem carboidratos, eles vão fornecer essa energia para o nosso corpo. Mas, se eu pensar numa refeição equilibrada, contendo diferentes elementos, diferentes ingredientes, então o alimento fonte de carboidrato vai ser um dos componentes dessa refeição, não vai ser o único componente, né? Aqui hoje eu vou fazer então um cuscuz nordestino recheado, e o recheio que eu escolhi para fazer é a base de frango com abóbora, tá? Então já é pensando em você ter um alimento mais rico em proteína, que vai ser o frango, e um vegetal, né, um legume que vai ser a abóbora, e aí vai trazer um pouco de vitamina A, bastante fibra também, tá? Então eu vou mostrar para você primeiro o recheio, que eu já deixei ele preparado aqui, tá? Então como que eu fiz esse recheio? Eu cozinhei para essa porção aqui, eu cozinhei uma sobrecoxa de frango, com um pouco de sal também, desfiei grosseiramente. E depois que ele já estava desfiadinho, eu refoguei ele com mais um pouco de cebola, alho, um fiozinho de óleo, e aí coloquei os cubos de abóbora, tá? A abóbora crua, coloquei esses cubos, abafei essa panela e deixei essa abóbora cozinhar por alguns minutinhos. Em menos de 10 minutos essa abóbora já estava bem cozida. E a ideia que eu busquei aqui é que ela desse uma certa cremosidade, porque o frango, apesar de ser uma sobrecoxa de frango, então ela não é tão seca como o peito, mas a carne ela é um pouquinho mais seca, né? Então a ideia, eu amassei um pouco essa abóbora para que ela desse essa cremosidade, que normalmente as pessoas vão buscar ou num queijo cremoso, um requeijão, colocando creme de leite. Então, para a gente não incorporar esses outros ingredientes, eu usei a abóbora para fazer essa cremosidade. Desliguei o fogo, o que eu fiz? Eu coloquei ali uma boa quantidade de salsinha. A salsinha é legal a gente colocar depois que apaga o fogo, porque você preserva melhor o sabor. E reservei, tá bom? Aí, agora então eu vou começar a falar sobre o cuscuz nordestino, né? O cuscuz, para a gente preparar o cuscuz nordestino, a gente precisa de uma farinha de milho que a gente encontra no mercado, conhecida como farinha flocada ou então flocão de milho, tá? Não confunda com, por exemplo, aquela farinha que vem em pedacinhos que normalmente a gente usa para fazer farofa, para fazer o cuscuz paulista. Não é essa farinha, farinha flocada ou flocão de milho. Vem em pacotes ali de, acho que de meio quilo ou 1 quilo, tá? Aí você vai precisar dessa farinha flocada.
Você vai precisar de um utensílio para cozinhar esse cuscuz. Normalmente, usa-se o que a gente conhece como cuscuzeira, né? Então, uma panelinha que tem uma superfície aqui perfurada, tá? E aí, porque o cuscuz ele vai ser cozido no vapor. Então, a cuscuzeira é um utensílio bastante propício para você fazer o cuscuz nordestino, mas não tem a cuscuzeira. Como que dá para improvisar? Será que precisa só desse utensílio? Se você tiver uma vaporeira, o que é a vaporeira? É aquela panela também perfurada, ou que a gente usa até para escorrer o macarrão, e que às vezes usa também para cozinhar legumes, verduras. Você pode usar essa vaporeira, né? Então, tendo essa ideia de ter um lugar para você colocar a água embaixo, fazer aquele vapor e algo perfurado em cima para colocar o cuscuz, resolvido. E panela de arroz também, aquela panela elétrica de arroz, que também tem aquele acessório que geralmente é de plástico perfurado para também cozinhar os legumes enquanto o arroz cozinha, você pode fazer ali também, tá? Eu optei pela cuscuzeira porque ela me dá uma possibilidade de fazer uma porção menor. Eu aqui, família pequena, vale a pena fazer uma porção menor, porque aí eu tenho sempre um cuscuz fresquinho, tá? Então eu preciso ter então esse utensílio, um utensílio para fazer a cocção. Tenho a farinha adequada. O que eu vou fazer? Essa farinha precisa ser hidratada, tá? Antes de hidratar, eu vou colocar um pouco de sal. Aqui nessa porção, eu tenho 1 xícara de chá da farinha. Então, eu vou colocar 1 colher rasinha de sal, 1 colher de chá rasa de sal. Misturo com a mão. Aí essa farinha precisa ser pré-hidratada, então eu vou colocar água para hidratar. Normalmente você usa a porção de uma xícara da farinha para meia de água, mas é mais ou menos, tá? Então o que é importante é você observar a consistência que vai ficar. Eu preciso que essa farinha hidratada ela fique numa consistência de areia molhada, sabe aquela areia de praia que a onda passa? Eu preciso dessa consistência, então não pode ser aquela consistência que já é de um mingau, de uma massinha, tá? Então eu preciso ela um pouquinho menos molhada. Olha, eu tenho aqui então, eu usei mais ou menos meia xícara de água para essa xícara do cuscuz que eu tinha separado, da farinha que eu tinha separado, e ficou então nessa consistência que é úmida, bem úmida, mas não chega a ser uma massinha. Aí o que eu vou fazer? Vou deixar essa farinha hidratada descansando por 10 minutos, tá? E aí é o tempo para você, se não tiver preparado, preparar um recheio, para já colocar até uma água para ferver, porque você vai precisar de água quente para cozinhar essa massa. E aí, em função disso, depois você já volta para preparar o cuscuz, tá bom? Bem, o meu cuscuz, a minha farinha já foi hidratada. Então, vou mostrar aqui para vocês como que ela ficou. Ela fica mais fofinha e dá realmente uma absorvida na água. Então, agora você percebe que ela volta a virar aquele pozinho, só que um pozinho já com os grãos hidratados. Então, não se esqueça de dar uma soltada, né, para desfazer esses gruminhos, porque agora isso daqui precisa ser cozido, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha cuscuzeira, vou colocar a água que eu já deixei quente para agilizar o processo, né? Então, você coloca uma água quente aqui, eu ganho um tempinho ali para cozinhar. Se você tem uma panela que não tem antiaderente, nada, que ela é com essa coloração aqui de metal, não esquece de colocar ou umas gotinhas de vinagre ou um limão na hora que você colocar água quente, porque senão ela fica escura, tá? Aí eu vou colocar a outra parte da cuscuzeira, tá? Cuidado para não encher de água e aí essa água entrar em contato com a farinha, porque a ideia não é essa, ele só precisa cozinhar com vapor.
E agora eu vou colocar então metade dessa farinha sobre a cuscuzeira. Aí você espalha bem. E é super importante você fazer aquilo que é de desmanchar os gruminhos para facilitar aí a cocção e ter uma textura melhor, um resultado final melhor, tá? Aí você só ajeita para ficar um pouco lisinho, mas não aperta, porque se você aperta, você vai dificultar que todo o cuscuz seja cozido, né? E aí você vai fazer com que o vapor não suba com tanta facilidade para a parte de cima. Aí eu vou colocar o meu recheio. Aí depois de colocar o recheio, eu coloco a segunda parte da farinha para cobrir aqui e fazer o recheado. De novo, eu só dou uma ajeitadinha para cobrir todo o recheio, para ficar mais ou menos nivelado, né? Mas sem fazer muita pressão. Vou mostrar aqui para vocês, olha como fica bonito. Tampo e levo pro fogo. Como eu tenho uma cuscuzeira bem pequenininha, então é um fogo com boca pequena, fogo baixo. E vou deixar cozinhando. Ele vai cozinhar ali em torno de 15 minutos, mas de novo, muito de você perceber. Você vai sentir o cheiro já do cuscuz cozido e ali é a hora de você ir com uma faca, fazer aquilo de espetar, né? Então colocar delicadamente a faca ali no meio do cuscuz. Se a faca sai limpinha, é sinal que esse cuscuz está cozido, tá? Então agora é só esperar um pouquinho para ele ficar pronto. Bem, meu cuscuz nordestino já deve estar pronto. Eu deixei ele ali cozinhando por mais ou menos 15 minutos, 15, talvez 20 minutos. O cheiro, você já começa a sentir, minha filha passou por aqui e falou, já tá um cheiro gostoso, né? Então eu vou tirar ele daqui da panela. Deixa eu trazer a panela mais pra frente para vocês conseguirem ver. Cuidado com a fumaça que sai na hora de abrir a panela, com vapor. E se você tá usando a cuscuzeira, que é igual a minha, que tem o apêndice aqui para você pegar, não vai pegar direto com a mão, tá? Se protege porque é bem quente. Vou colocar aqui a minha panelinha do lado. E aqui eu tenho o cuscuz. Para dar aquele charminho e para fazer jus ao cuscuz nordestino, que ele é bem característico do Nordeste, com uma manteiguinha, geralmente lá eles consomem só com uma manteiga e acompanham com um cafezinho. Então, eu vou colocar aqui uma manteiga por cima para fazer uma gracinha, para ter uma maciez aqui para ele. E aproveitando que ele tá quente, aí então essa manteiga já vai derretendo, ela consegue ali penetrar um pouquinho nessa superfície, nessa massa. E aí, se você tiver paciência, você deixa ali uns 5 minutinhos para ela derreter e você aí já pode consumir. Olha, então esse é o cuscuz aqui já cortado. Deixa eu tirar um pouquinho esse pedaço para vocês conseguirem ver. Então tá aqui já pronto para ser servido, para ser uma refeição aí que entra no jantar, dependendo do que você colocar, pode ser um lanche também, pode ser o café da manhã, pode ser uma refeição aí bem versátil para você. Espero que você tenha gostado, que você se anime também para preparar esse cuscuz, né? É bem característico de algumas regiões do Brasil, mas é bem acessível para que qualquer pessoa prepare e vale a pena, é muito saboroso.